Pedrosa. Não, só avisar o torcedor do Vasco que vai ter um amistoso entre Vasco e Atlético, um time lá de Minas, que inclusive foi uma pedra no sapato lá dentro do Campeonato Mineiro. Sexta-feira de noite em São Januário. Amanhã a gente traz mais informações sobre isso, porque tem jogador que interessa ao Vasco também. Até amanhã. No passado ele tinha o Everton Ribeiro para ajudá-lo ali na armação das jogadas. Carregar o piano. E assim, a gente tá falando do Everton Ribeiro, que é um jogador absurdo. Mas tá machucado? Não, tá no banco. Ah, tá. Titular em qualquer um do Brasil. Deixa eu falar. Você não quer mais me dar? O Everton Ribeiro. Não, eu quero. Ah, tá. Eu quero. Aí ia Vene, cair mas- com uma luva lá no Vascão. Sério mesmo? Cadê Nossa o Vende, Senhora. careca? Hoje em dia Olha, até eu caio com uma luva lá, né? Aí, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Assim não. Nossa Vasco, Senhora. Vene, que isso? Imagina o Arrascaeta no gigante. Ô, Vene... O Arrascaeta não, o Everton Ribeiro. Qualquer um dos dois. É, o famoso Ah, contrário. eu vou te falar que eu escolheria o Everton Ribeiro. Jura? É, ele tem uma Aí, ó. paixão. Eu sei que você não vai ver, mas... Cuidado que ele é casado, tá? Ô, Vene, É inadmissível. Então, eu acho De que... repente colocou ele pra quinto pensando, se já decidi antes, ele nem bate. Então, mas ser. também, olha Você que, falou, né? olha que subterfúgio mambembe, né? Vamos torcer para um dos nossos principais jogadores. Não, tem que treinar e tem que bater pênalti. A curto prazo, até concordo com o Donk. Durante os jogos, bota outro para bater e tal, mas vamos aprimorar isso aí, gente. Isso aí é futebol profissional. Jogador profissional, até o goleiro tem que bater pênalti hoje. O Corinthians estava quase indo para o 11º pênalti, tinha que contar com o Cássio. Nunca vi o Cássio bater pênalti. Pelo que a gente vê, ele sair com o pé, não deve ser o pênalti mais bem cobrado do mundo. O goleiro do Ituano mandou lá em cima, foi um dos pênaltis mais bem batidos. Então, hoje Lá em em dia... cima, no ângulo, né? No ângulo, bem. Jogador profissional tem que bater pênalti, gente. Não dá pra fugir. Tem uma questão de responsabilidade, tem uma questão psicológica, isso tudo tem que ser trabalhado. Tem a questão de treinamento, como é que é o aproveitamento em treinamento, porque uma coisa é o que a gente tava falando, né, Donk? Uma coisa é no treinamento o cara ter 5 de 5 aproveitamento, chegar na hora do jogo, aí é questão psicológica. Então, aí tem passa muito muito da por mente, isso. mas tem muito disso aqui também, professor. Tem que treinar. Tudo bem, mas só vai quebrar batendo o pênalti. Não vai quebrar isso Você se citou o não ter o Rivelino. dedo dos O pênaltis. Rivelino não gostava. O Dudu não gosta. Não, foi Mas questionado. o Dudu é muito mais exposto ao que o Rivelino era. No tempo do Rivelino tinha uma disputa de pênalti em 20 anos. Hoje tem toda hora. Mas antes Pedro dessa Raul- sequência do Palmeiras, teve, eu não vou lembrar contra que adversário foi no Allianz Parque, em que o Dudu e o Felipe Melo, se eu não me engano, não batem o pênalti. E aí pergunto, mas peraí, e o Palmeiras acaba sendo Isso eliminado. aconteceu com o Corinthians mas contra o peraí, Palmeiras, por que, numa que você não Libertadores? bate? E não sei o que, porque aí começa o questionamento, mas você é um dos líderes técnicos no campo. Mas passa muito por Esse isso. questionamento sempre vai ter. O Corinthians foi eliminado de Libertadores lá, 99, 2000, não lembro qual das duas. Que o 99. Índio bateu e não bateram. Quem que não bateu? Vampeta. Dinei, que tinham perdido. Pois é. O Edilson já não estava mais em campo para bater. No Corinthians, o Edilson não gostava de bater pênalti. No Flamengo, virou artilheiro do campeonato com 50% dos gols no Rio feitos de pênalti. Eu acho que é coisa do jogador profissional hoje, Abel. É coisa do dia a dia. Pênalti vai faz parte aparecer do na tua trabalho, né? profissão. Acabou. Muita decisão por pênalti. É. Ainda mais agora que tiraram o gol fora da Então, Libertadores. fora o nosso gol fora, que tiraram fora. Ó, Pedro Raul, obviamente, certamente está Cabeça mal de inchada. cabeça, está decepcionado, tarará, blá, 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 blá. Ele pode conversar com o Fagner. Pra trocar- O Fagner perdeu mais, hein, do trocar que ele, hein? lamúrias. E sempre em jogos Sempre decisivos. Mas no E o curioso é que são jogadores que batem bem na bola. O Fagner bate bem na bola. Sim. Chuta bem, Eu cruza acho que bem. o Fagner perdeu contra o Flamengo um bom pênalti. Eu gostei do jeito que ele cobrou o pênalti. Bateu na travessão. Mas não foi esse contra o Ituano, muito ruim. O pior de todos. Pênalti na das trave duas eu também séries. evito cornetar, assim, que é detalhe. E pelo menos do Pedro Raul, acho que foi muita circunstância, uma eliminação decepcionante. E aí eu até falo, eu não gosto de usar o termo vexame, que eu acho que é desrespeito até com o ABC, com um time que tá voltando à Série B, um time tradicional, que tá fazendo uma Copa do Nordeste interessante. Enfim, é um time, assim, você fala vexame, acho que é desrespeitoso. Mas foi decepcionante a eliminação do Vasco. E aí o torcedor, muito pautado nessa frustração, pega no Pedro Raul porque era o cara que ia decidir. Então a gente não tá falando de um Pedro Raul que tá mal, assim. Então acho que esse é o mais importante. Ele tem 11 jogos na temporada, 7 gols e 3 assistências. Quase todo jogo ele tem uma participação direta em gol. Então, assim, a gente tá discutindo muito mais o pênalti. É um problema? Evidentemente que sim, ele precisa trabalhar Marca, isso. né? Mas não é uma coisa que, putz, ele foi vaiado porque é uma sequência de atuações ruins e foi justamente ele o cara que bateu o pênalti e errou. Acho que o torcedor do Vasco ficou muito incomodado com aquela hora e Não só com compreensível. aquela hora, acho que porque acumulou pesou esses mais? 3 pênaltis. Ele perde contra o mas Flamengo, não que pelas poderia ter atuações dele. mudado, aumentado a diferença no clássico. jogo que o Vasco ganhou. Que o Vasco acabou ganhando, mas poderia ter aumentado a diferença. E aí tem todo um contexto. O Pedro Raul começa oscilando, sem marcar, e quando ele começa a marcar. Então acho que tem uma série de questões em relação ao Pedro Raul. Agora, é o que a gente está falando, é uma questão profissional.
principalmente ele como atacante, ele tem que bater pênalti, bicho. Não tem como... Tanto que ele não fugiu, né? Isso Agora, ele tem que falar também. O pênalti que ele bateu, que foi muito mal batido, chutou pra cima e tal, igualzinho. Se fosse a primeira ou a segunda cobrança, ainda ia ter um peso menor. Ah, sim. O peso aumentou porque era a quinta cobrança. A quinta. Era pro Vasco se classificar. Mas depende. E ele perde daquele jeito. Aí Porque fica mais pesado porque ainda. só O Léo ele acerta o perde. próximo. E se fosse o Léo antes... Não, mas se só ele perde o pênalti? Ia ter o peso, porque Não, falou, ia ter. justamente o pênalti. Claro que ia ter o peso de qualquer Nos maneira. extremos chama mais a atenção, né? Ainda mais hoje em dia, que faz essa história de que o melhor tem que bater E primeiro. na Copa, hein, professor? Você lembra do quê? Vixe, mano. Deixa pra lá. Não que ele seja o melhor jogador do Vasco. Alô, alô, torcedor do Gigante. No vídeo de hoje, o Vasco está em negociação para contratar o atacante David Braga. Jogador de 21 anos, semifinalista do Campeonato Mineiro, com destaque no campeonato. O diretor esportivo Paulo Brax entrou em contato com a diretoria do Clube Mineiro, em busca de mais informações sobre o jogador. Mas ainda não foi oficializada uma proposta. Vale lembrar que o Gigante segue em busca de jogadores para algumas posições. O elenco ainda é muito novo, com apenas 3 meses de trabalho juntos. Por isso a importância de se trazer jogadores certos para somar e contribuir com o time e seus objetivos. Campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores da América e campeão do mundo. Esse é o nosso objetivo. Essa é a missão do Na Vasco. próxima sexta-feira, Vasco e Atlético farão um amistoso em São Januário, o que pode facilitar as negociações. Além de dar ao técnico Maurício Barbieri a oportunidade de ver David Braga em ação. Para ficar atualizado com as últimas notícias do Vasco, inscreva-se no canal agora e não perca mais nenhuma informação do nosso Gigante da Colina. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.